o meu bom dia, o meu boa tarde, o meu boa noite e minha boa madrugada. Seja muito bem-vindo ao canal Frases e Música Motivacionais. Lembrando, meus amigos, que toda sexta-feira a gente sempre libera aqui um espaço, entendeu? Para uma música, um momento de reflexão, um momento de meditação. A gente trata de diversos assuntos aqui, entendeu? Então, para você que já entrou aqui por acaso, já deixa o seu like, já compartilha com seus amigos aí. Se você quiser somar conosco, seja muito bem-vindo, tá? E hoje é um tema que muitas pessoas a gente fez um tema anterior sobre as doenças do século XXI, e hoje essa doença aqui, pessoal, é algo que tem afetado milhões e milhões de brasileiros, não só aqui no Brasil, mas também a nível mundial, tá? Que é a famosa depressão, tá? E o tema de hoje é como sair da depressão. Então você está escutando uma música aqui, entendeu? Uma música de fundo que é dos nossos canais também, tá? Então você pode ouvir essa canção para meditar. E vamos lá se afundar um pouquinho mais, né? Se afundar não, né? Se aprofundar, né? Ninguém quer se afundar na depressão, mas sim se aprofundar no conhecimento. Gente, quando a gente fala em questão de depressão, existem certos fatores que acabam motivando a gente a ficar nesse fundo de poço. Quando eu falo isso, pessoal, porque eu já passei por isso. Já tive uma depressão crônica tão forte que, só para você ter uma ideia, que eu pedia todos os dias para Deus para mim morrer. Só para você ter uma ideia o quanto que isso é pesado, tá? Eu não ainda tive a oportunidade, mas eu vou gravar quando o nosso canal aqui for monetizado, mas eu vou gravar um vídeo meu mesmo, entendeu? Contando um pouco da minha história, contando um pouco mais sobre o porquê que isso aconteceu na minha vida, tá? Mas quando a gente não tem conhecimento sobre a palavra depressão, você acha assim, sai dessa, entendeu? Isso é besteira, vai se matar à toa. Gente, só quem está passando por aquele exato momento sabe o quanto é dolorido você tentar conseguir forças e você não consegue. Porque é uma doença, pessoal, que afeta não só a sua mente, mas também o seu coração. E você tenta buscar mecanismo para tentar se reerguer, mas não consegue, tá? Então hoje a gente vai conhecer alguns fatores, tá? Que nos ajudam a sair da depressão, tá? Mas o fator primordial para que isso tudo aconteça é você. Se você seguir esses passos aí, você consegue se superar, tá? Eu tive um passo, digamos assim, eu precisava de só para você ter uma ideia, para mim conseguir sair da depressão, eu precisei só de uma única palavra, tá? De todos os meus amigos que estavam ao meu redor, todas as pessoas que estavam me dando uma palavra de apoio, uma única palavra, entendeu? Me deu, entendeu? A autoestima de continuar vivendo na Terra, porque eu já não tinha mais sentido para viver. Então, digamos assim, a depressão ela abrange, entendeu? O teu lado emocional muito forte. Mas vamos lá para o nosso tema. O primeiro é compartilhar suas emoções. Bom, a tristeza proporcionada pela depressão leva ao isolamento social. Por isso é comum que a pessoa em depressão se distancie dos amigos, da família e dos colegas de trabalho. Contudo, mesmo que seja difícil, o ideal é tentar manter o contato com essas pessoas, conversar com elas e sempre que possível se abrir com amigos íntimos, relevando as angústias. Esse compartilhamento pode não trazer a cura integral, mas com certeza contribui para que ele aconteça. Então, esse aqui foi um dos primeiros fatores assim que me fez assim erguer um pouquinho mais, porque eu tive amigos bem próximos assim de mim que me ajudaram bastante, entendeu? Eles não me abandonaram, por mais que eles sabiam que eu não estava legal, mas eles estavam ali. Só para você ter uma ideia, pessoal, a gente foi para um balneário. Enquanto eles estavam todo mundo lá pulando, se divertindo na água, eu estava sentado, entendeu? Na cadeira, pensando na vida, deprimido, triste. Até mesmo quando eu fui na igreja, entendeu? Na hora que o
pastor fala que é para você estar em comunhão com a sua família, tava todo mundo ali, mas no fundo eu me sentia só. Então quando você está nesse momento de depressão, é sempre bom ter alguém para estar te dando apoio, porque quanto mais você se sente isolado, mais fundo do poço você fica. E você está, por exemplo, assim, no nível tão baixo que você olha assim, eu quero me sentir mais baixo. Você começa a cavar para ficar mais fundo ainda. Então sempre é essencial compartilhar com alguém, entendeu? Não deixe, se você tem alguém que está passando por esse momento, a pessoa falar assim, não deixa, me deixa só, mas acompanhe essa pessoa, entendeu? Dê uma palavra, fala alguma coisa, mas não deixe essa pessoa só, porque a gente sabe que quando você chega ao extremo, as pessoas levam ao suicídio. Eu não pensava em suicídio, mas eu buscava formas assim de querer cometer alguma coisa comigo, se eu fosse atropelado, alguma coisa que acontecesse de desgraça, porque eu me sentia, digamos assim, um ninguém, entendeu? Um zero à esquerda. Essa é a grande verdade, porque quando você não encontra forças, você não tem motivo mais para nada, tá? Vamos lá pro próximo. Bom, outro passo muito importante é procure um psicólogo, gente, tá? Procure exatamente alguém que é especialista nessa área. A depressão é uma doença atrelada à melancolia e à angústia, sendo, portanto, um sofrimento psíquico. Em casos como esse, é imprescindível que um profissional especializado, como psicoterapeuta, acompanhe a pessoa em depressão. Ela será capaz de, por meio das falas e outras práticas, as quais variam de acordo com o segmento que o profissional segue, levar o indivíduo a lidar com a depressão é entendê-la, por fim, superá-la. Sem esse apoio, superar a depressão pode se tornar um obstáculo extremamente árduo. Ou seja, gente, se você não tiver um acompanhamento psicológico, entendeu? Você às vezes acaba ficando louco, você acaba fazendo coisas assim terríveis, você acaba se tornando uma pessoa violenta também. Então, sempre é bom ter um especialista nessa área, que tem conhecimento de uma série de coisas. É claro que hoje, por exemplo, assim, existe muito psicólogo que estão só preocupado com o dinheiro que ele vai ganhar, mas existe alguém, pessoas mesmo capacitadas, que levam isso muito a sério, porque você está tratando com o emocional de uma pessoa, você não sabe o que essa pessoa está passando. Então é sempre bom procurar um psicólogo, entendeu? Pessoas assim que estão ao nosso lado, muitas das vezes, tem pessoas que acabam até nos desmotivando, falando um monte de besteira. Larga disso, deixa de ser doido. Isso aí, muitas das vezes, de vez ajudar, não, acaba deixando você cada vez mais pior. Então procure sempre alguém que é especializado na área, entendeu? Para te ajudar. Vamos lá. Vamos que vamos. Bom, esse aqui é o passo primordial, que eu acredito que seja uma das melhores coisas que você tem que fazer. Durma bem. Quando a gente fala em dormir bem, eu vou tirar aqui, eu vou levantar aqui um pouco sobre mim. Quando eu estava nesse momento de depressão, eu não conseguia dormir, entendeu? Eu ficava 1, 2, 3 horas, entendeu? E o sono não batia, entendeu? Por quê? Eu só pensava nas situações, eu só pensava em coisas que estão acontecendo, em situações que poderiam acontecer no futuro, pensava na minha família, mas eu não conseguia ter esse sono, tá? Então, o que é importante, né? É importante que estejamos sempre com o corpo e mente bem recuperado. Somente dessa forma haverá força suficiente para lidar com as aflições decorrentes da depressão. Para isso, nada melhor que uma boa noite de sono. É claro que dormir deprimido pode ser um desafio grande, por isso separamos algumas dicas que podem ajudar. Vamos lá, porque assim, quando você está nesse momento de depressão, entendeu? Você não sente sono. Então, digamos assim, quando você começa a dormir bem, entendeu? A tua mente ela começa a descansar. Então isso ajuda a melhorar a sua autoestima. Mas essas dicas aqui são muito importantes. Não ingira alimentos ou bebidas alcoólicas antes de dormir. Afaste-se de fontes luminosas como computadores,
celulares pelo menos 40 minutos antes de ir para a cama. Não beba cafeína nem chás estimulantes. Mantenha o horário regular para dormir e acordar. Então, essas dicas aqui, elas são muito importantes, porque imagine você tá deprimido, aí você vai querer beber, encher a cara de cachaça, entendeu? O que vai acontecer? Você não vai conseguir ter sono, porque, digamos assim, muitas pessoas acham que a bebida ela vai ser um alívio, mas na verdade ela só ameniza naquele exato momento, mas a tristeza, depois que todo aquele efeito passa, vai continuar. É por isso que você vê muitas pessoas jogadas na rua. Às vezes a pessoa começa a ouvir, eu já cansei de ver vídeos de pessoas assim, que começam a ouvir uma música e começam a chorar, entendeu? E aí, por exemplo, algumas pessoas que não têm conhecimento disso começam a zombar da pessoa, começa a rir, olha lá, não sei o que. Só aquela pessoa que está sofrendo sabe. É por isso que quando eu vejo esse tipo de situação, entendeu? Eu não olho com esse tipo, entendeu? De humor. Porque a gente não sabe o que se passa na pessoa, por que ela está chorando, entendeu? Então pessoas que não têm conhecimento disso, elas acabam fazendo esse tipo de situação e acabam, digamos assim, até piorando a situação da pessoa, porque quando a pessoa começa a ingerir álcool, ela mistura, ela não só perde sono, mas ela também acaba fazendo atitudes que, digamos assim, podem até levar à morte. Por exemplo, assim, pense numa pessoa que está num bar bebendo, chorando, aí do nada ela pega, resolve ir embora, tentar com o carro. Imagine o que essa pessoa pode fazer. Pode matar e também até matar outras pessoas. Então são coisas, gente, que a gente tem que levar muito a sério, porque a depressão é a doença desse século, entendeu? Quantas pessoas hoje se sentem isoladas? Sabe onde que muitas pessoas hoje, pessoal, vou falar um grande segredo, sabe onde que muitas pessoas hoje se sentem no seu mundo? Infelizmente não é com o ser humano, não é desabafando com o pai, com a mãe, com os amigos, com a esposa, com os filhos. Elas se sentem, sabe como? No celular. As pessoas estão presas a esse mecanismo e ali elas se sentem naquele mundinho ali. Só que depois que aquilo tudo termina, continua a mesma coisa, certo? Então são coisas assim que a gente precisa aprender, tá? Então, para você melhorar aí sua autoestima, diminuir um pouco mais a depressão, então durma bem e bons sonhos. Vamos lá pro próximo. Esse aqui é essencial para a nossa vida. Você tá ouvindo essa música aqui, ó? Pense comigo você meditar. Vamos lá. A meditação vem se destacando nos últimos anos como meio para diminuir a ansiedade e a insônia, aumenta o foco e contribui contra a depressão. Pesquisas apresentadas no livro de Mindful Way to Depression. Eu não sei falar muito inglês não, tá, gente? Tentei aí falar, se eu fosse falar em português, seria The Mindful Vai Rogue Depression. No meu modo português. Relevam com as atenção a plena prática conhecida como Mindfulness, que envolve exercícios respiratórios de redirecionamento de atenção, tendo êxito no combate à depressão. Então, para você que está ouvindo essa música, entendeu? Ela é essencial para você, entendeu? Meditar. Se você for observar, tem muitas músicas, canções que te ajudam a meditar. Então isso ajuda a combater a depressão, porque você começa a entrar num estado de espírito, entendeu? De autoestima. Por isso é essencial, gente, você fazer uma meditação, entendeu? Outra coisa muito legal que você pode fazer, que eu acho que é um dos fatores que te ajudam a bastante, sabe o que é? Ler a Bíblia. Sabe por que ler a Bíblia, gente? Porque na Bíblia você também consegue meditar. Se você for buscar histórias, entendeu? No contexto da Bíblia, eu vou citar um dos clássicos aqui. Sabe quem é? Jó. Jó é um grande exemplo, entendeu? De uma pessoa que poderia entrar em depressão porque o cara perdeu tudo. Sabe que perdeu tudo? Até doença o cara pegou. Tudo que ele tinha, ele perdeu. Então, pense com a gente, alguém hoje no século 21 sofre as mesmas consequências que Jó teve. Como é que essa pessoa estaria?
Então são coisas assim. Outro exemplo também clássico, entendeu? Jesus, um grande exemplo, entendeu? Tanto que quem levou Jesus a ir para o Calvário não foi os romanos, entendeu? Os romanos estavam aplicando a lei. E outra, eles não conheciam Deus, eles conheciam os deuses deles, os deuses pagãos. Eles estavam aplicando a lei. Quem levou Jesus ao Calvário, sabe quem foi? O seu próprio povo, aquelas pessoas que ele veio para salvar. Porque quem eram os mestres da lei? Eram os judeus. Eles queriam um rei, queriam alguém, um salvador. Só que aquele salvador que eles queriam era um cara, entendeu? Rico como Salomão, e não um Jesus de Nazaré, entendeu? Um Jesus que nasceu numa manjedoura. Então, por isso que ele, por todas as coisas que ele fez, entendeu? Ele ainda falou: Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem, entendeu? Então, por exemplo, assim, é importante a gente se aperfeiçoar na Bíblia para você meditar, exatamente por causa disso, porque lá você vai encontrar também uma motivação maior. Você vai encontrar histórias, entendeu? De contexto muito bom. Coisas como Esther, Rebeca, Ana, que não podia ter filho, era estéril. Então são coisas assim que, sabe, que você vai começar a ter, entendeu? Uma luta muito boa contra a depressão, tá? Então, medite. E por último, que eu acho que é também dos fatores essencial para nossa vida, sabe o que é? Praticar esportes, entendeu? Fazer exercício físico, correr, nadar, pular, entendeu? Você pode fazer isso. Gente, um grande segredo, que quando a tua mente ela tá assim focada em outras coisas, você consegue combater a depressão, entendeu? Agora, quando você deixa a sua mente presa naquela angústia, naquela tristeza, naquela melancolia, você não consegue. Você tenta de todas as formas, mas você não consegue. Então é essencial você praticar o esporte, entendeu? Ah, mas eu não sei jogar vôlei, entendeu? Ah, chuta uma bola, entendeu? Pega a bola, compra uma bola, fica chutando. Aquilo vai estimulando você, ou então vai fazendo abdominal. Eu aqui mesmo em casa sempre faço abdominal. Eu sempre procuro fazer exercício. Então é essencial, pessoal, você praticar qualquer tipo de esporte, entendeu? Que isso ajuda muito, tá? Um dos sintomas da depressão é a perda de energia e de interesse por atividades físicas. Porém, é neste momento que os esportes contribuem positivamente para a diminuição do sofrimento, pois melhoram a autoestima e até mesmo promover a integração social. Porque pensa comigo, pô, tô triste, tô deprimido e tal, aí eu vou participar de um torneio com os amigos de futebol, entendeu? Aí você vai lá, entendeu? E marca aquele gol contra, aí todo mundo ao contrário vai tô brincando, gente, mas tô dizendo assim, sabe, assim, procurar um motivo para você mudar, porque isso ajuda bastante a tua autoestima, porque essa interação social com outras pessoas te ajudam, isso vai te ajudando a se erguer. Neste caso, o ideal é procurar um esporte coletivo para que haja contato com outros. Mas se o mesmo desejo não permitir seguir por esse trajeto, uma caminhada diária seria um ótimo primeiro passo. Então, para finalizar, esperamos que esse artigo tenha contribuído para uma melhor compreensão sobre essas doenças, que mesmo que atuam superar a depressão, tenham ficado claros. Ou seja, pessoal, isso aqui é muito importante para você, porque, por exemplo, existem formas de você vencer a depressão, existem formas de você superar essa tristeza. Talvez hoje você precisava disso. Quantas pessoas hoje, pessoal, no mundo tá sozinha, mas eu quero te dizer que é possível vencer, tá? Então espero que eu tenha agregado com vocês aí, tá? É um tema, digamos assim, que por mais que muitas pessoas hoje sempre tocam nesse assunto, mas é sempre bom a gente contribuir com o nosso ponto de vista, porque você está ouvindo de alguém que já superou isso,
Porque é muito fácil, por exemplo, assim, quando a gente conhece a depressão, mas a gente não viveu isso. E eu sei que não é fácil. Não é fácil, mas é possível sim vencer. Basta a gente querer. E sabe uma coisa muito especial, é porque uma coisa que eu não sei qual é a sua crença, não sei se você é de outra religião, mas uma coisa certa, Deus, Ele nunca nos abandona, sabe por quê? Porque sempre, no momento que eu estava em depressão, sempre tinha alguém do meu lado. E sempre alguém falava, olha, Deus vai contigo, Deus vai te abençoar, entendeu? Você vai superar isso, ou seja, são palavras motivacionais que nos ajudam, certo? Então, espero que eu tenha contribuído com vocês, tá? O conteúdo foi assim como a gente sempre fala, é simples, mas a gente expõe algo para vocês que está acontecendo, tá? De uma forma transparente, tá? E espero que vocês tenham gostado, tá? Beijo no coração a todos, tá? E fiquem com Deus.